Olá pessoal, tudo bom? A gente começa hoje no canal Rota 1976 uma série de entrevistas com pessoas que fazem a diferença no mundo das artes, da política, do meio ambiente. Não só destinos, mas também pessoas é o que a gente vai trazer a partir de hoje até você, tá bom? Se você é empreendedor, se você é curioso sobre o meio ambiente, se você gosta de ouvir as pessoas que realmente têm o que ensinar a gente, então se liga aí. Eu conversei com a chefe internacional Gabriela Carvalho lá em Curitiba. Ela comanda o restaurante Quintana, que tem mais de 10 anos, uma comida ótima, mas não é só sobre comida não, que ela tem muito mais a ensinar. Vamos lá? Roda a vinheta. E aí pessoal, a gente continua aqui o tour por Curitiba e uma das coisas que eu acho mais bacana da viagem nem é ver paisagem, nem é ver montanha, é simplesmente conhecer pessoas incríveis, né? A gente conversando e conhecendo novas pessoas, a gente abre a cabeça, abre a mente, muda a forma de ver o mundo, de enxergar as coisas, de ver a importância do que realmente deve importar pra gente. E aí eu vim aqui no Quintana, que é um restaurante aqui ótimo de Curitiba, homenagem a Mário Quintana, escritor, e conheci a Gabriela, que é hoteleira, também tem certificado de gastronomia internacional, inclusive, e já rodou o mundo muito, né? Traía uma bagagem incrível aí em termos de alimentação, de bebida, de natureza, e eu senti realmente a necessidade de bater um papo com ela, porque é uma pessoa que tem muito a ensinar a gente. Bom, Gabriela, esse restaurante tem 11 anos de funcionamento. Isso. E o diferencial dele é o que em termos de qualidade de vida, de cuidado com o meio ambiente? O que é que ele tem de diferente que as pessoas podem se espelhar para a gente ter um mundo melhor? Bom, eu acho que a gente vive um momento que já nos mostra que o que a gente fez no passado não nos traz a um futuro melhor. Então a gente trabalha muito com valores de sustentabilidade e também uma das minhas maiores bases foram os aspectos culturais. Então, vivendo em diversos países fora, me mostrou a força, por exemplo, na China, me mostrou a força da raiz da cultura chinesa. E aí, voltando para o Brasil e vendo tanta riqueza que a gente tinha aqui, tanta diversidade, mas muito pouco reconhecimento, me mostrou que o que a gente realmente precisa é reconhecer a nossa cultura. Então a gente trabalha valores de cultura e de sustentabilidade. E não precisa se fechar só ao nosso, é fundamental que a gente reconheça o que é nosso. Então, cavocar em busca das nossas raízes, desde a cultura indígena, de entender como é que foi a nossa concepção, o que aconteceu desde o início e o que vem acontecendo agora. Nos ajuda a trazer não só uma gastronomia talvez mais embasada, mais rica, mas nos ajuda com certeza a trazer uma estrutura como empresa, como formação. E a nossa proposta, ela vai, então, de além de oferecer uma gastronomia saborosa, rica, com valores da terra, mas também com a riqueza do mundo, porque hoje as portas estão todas abertas, né? Também nos mostra que trabalhar o ciclo completo da alimentação, desde assim, do antes do produto, trabalhar bem o produto e trabalhar o pós-produto, é fundamental. É um processo contínuo. Eu sempre falo, é a longo prazo, mas ele é certo, ele nos dá garantia de resultado, e não só no quesito para a empresa, mas ele nos dá pelo meio ambiente e pela sociedade. Não é à toa que esse sol está aqui refletindo não, essa pessoa aqui realmente é iluminada. Eu vou descer um pouquinho com ela para a gente mostrar, eles fazem um trabalho aqui de compostagem, né, que chama, para poder aproveitar tudo. A meta aqui é assim, o mínimo possível de lixo. Então tudo é aproveitar. Aqui, por exemplo, a gente tem, essa aqui é uma das etapas, né, a primeira etapa dos nossos resíduos. Então, a gente separa tudo em barricas, né, cada praça de alimentação, de geração de resíduo, tem uma barrica. E daí a gente coloca essa barrica de alimentos distribuída aqui embaixo, dá pra ver aqui, ó, a ação aqui já das minhocas, né. Veja só, eu morria de nojo de minhoca. Hoje em dia eu pego minhoca na mão porque eu entendo a importância delas para transformar esse alimento que não pode mais ser consumido, transformar
transformá-lo de novo em terra, em natureza, em adubo. Então a gente coloca o alimento e por cima coloca um tipo de uma serragem para qualquer resíduo seco, pode ser folhas secas, para que a gente possa permitir o trabalho das minhocas. E aí o que é reciclável? Alumínio, vidro, plástico, vocês fazem o quê? A gente também, esse é um ponto muito importante, é a separação correta dos insumos. Então, não adianta eu separar um pouco de orgânico e um pouco de plástico, de alimento ou de alumínio, tudo que não vai ser reciclável. Eu tenho que separar corretamente. Então, o que é orgânico, separa só aquilo que realmente é alimento. Lembrando que as carnes a gente não inclui aqui, né? Carnes ou peixes, proteína animal não entra aqui. Mas todo o resto, arroz, massas, às vezes um molho de queijo, isso aí composta, com o tempo isso composta. E aí, dos recicláveis, também é muito importante que sejam limpos, no sentido de não limpo, eu preciso gastar um tempão lavando, e aí não vai ter um gasto maior ainda com água. A ideia não é essa. Aquilo que é úmido, ele vai ressecar. Então, separação de caixas, às vezes se tem alguma embalagem tetra que possa ter também contato com a umidade, tira os excessos. Latas, às vezes usa lá, a gente faz nosso molho com tomate orgânico produzido aqui, mas complementa com pelo menos assim 10% de um tomate italiano, porque ele vai garantir a cor. Então a gente usa uma lata, então essa lata tem que ter só uma passada de água rápida e pronto, o resíduo vai secar. Então a separação correta e limpa dos recicláveis, em Curitiba, por exemplo, permite a sobrevivência de 30 mil famílias que vivem, são os carrilheiros que passam de carrinhos e fazem a coleta dos estabelecimentos. A gente conseguiu hoje evoluir e hoje nós já temos uma instituição que vem e faz essa retirada de resíduos para essa organização, para um grupo de carrilheiros, né? Então, isso aí. Bacana demais. Isso aqui, gente, é um ciclo da vida, esse restaurante. Você vai andando e vai aprendendo sobre a vida, de que tudo tem um caminho e que deve seguir aquele caminho ali para a gente ter um mundo melhor. A água daqui é reaproveitada, não é isso? Isso, hoje a gente capta água para resfriar o nosso ambiente. A gente tem um ecodeck, né, que é um deck que foi coberto todo de vidro. Então, de uma forma bem artesanal, a gente pôs uma bomba. Primeiro a gente fez a captação da água com as calhas, né, nas calhas de água. A gente direcionou essa água para uma caixa d'água, faz uma filtragem simples e colocou uma bomba tradicional mesmo. Você pode fazer isso, né, no seu estabelecimento, fez um processo de bombear e aí colocou mangueiras estiradas e todas vazadas, na verdade são canos, né, tubulações, todas furadas e alguns sprinklers em cima. Então isso aí ele corre e deixa sempre um teto vazado de água, que deixa um ambiente bem agradável e faz um resfriamento de mais ou menos 30% a 50% quando a gente coloca a torre de resfriamento, coloca como se fosse uma torre de geladeira mesmo, ajuda muito. E além disso a gente usa essa água para o jardim e esse ano a gente está captando a outra metade da casa para poder colocar nos banheiros e aí toda a descarga tem esse mesmo processo, ela é filtrada, só feita a filtragem, não precisa de tratamento de cloragem, é só feito o filtro e aí essa água é bombeada para as caixas dos banheiros, então a descarga também passa a ser uma água da chuva. Curitiba chove muito. Muito bacana. E outra coisa, um atrativo aqui do restaurante também é a questão das abelhas, né? Sim. Que tem espalhado aqui, né, perto das mesas, são abelhas sem ferrão, não é isso? Sim, as abelhas brasileiras, né? É importante, assim, quando a gente fala do ciclo completo, a gente tem a produção, então a gastronomia, boas técnicas, bons ingredientes é fundamental. E olhar para o depois, porque a gente falou para o pós, como é que eu compro o meu alimento, como é que eu vou direcionar depois de já ter produzido, qual é o destino final, que a gente falou sobre. Mas e daí, como é que a gente produz antes? Então, trabalhar com o fornecedor é fundamental, a maioria hoje dos nossos fornecedores são nossos produtores, é um privilégio, porque daí a gente sabe o que é produzido, como é produzido e qual é a relação deles com o alimento. Mas além disso, a gente tem o maior ser do nosso planeta, mais importante do que todos os outros seres, são as abelhas, porque são elas que fazem o processo de polinização e 90%, 85% dos alimentos do mundo dependem da polinização das abelhas. Já tentaram tecnologia no Japão para substituir o processo das abelhas e nada supre essa necessidade,
potência delas. Então, Einstein já dizia, são 4 anos de sobrevivência da humanidade após o extermínio das abelhas, se isso acontecer. Então, assim, ter um cuidado com elas é muito especial. Mas tem mais, o Brasil tem 300 espécies de abelhas sem ferrão, as abelhas indígenas, as abelhas nativas, que estavam aqui muito antes das abelhas europeias virem, e depois tem um pouco também das abelhas africanas. Então, reconhecer nossa cultura, olhar para aquilo que é nosso. E aí, o mais legal é que essas abelhas, além de produzirem um mel incrível de sabor, um mel medicinal, a minha homeopatia em casa, com os meus 2 filhos, com a minha família toda, além disso, dessa virtude dos produtos dela, elas fazem um processo. Então, assim, a natureza do meu ambiente aqui melhorou muito por conta das abelhas, e elas vão em um raio de 2 quilômetros. Então, o que cada um pode fazer na sua redondeza, quanto que elas podem melhorar de arborismo na região, se cada um tem essa colmeia em casa. Você pode ter essa colmeia em casa. Elas têm no Brasil todo. Eu sei que em São Paulo a gente tem o SOS Abelha Sem Ferrão, tem vários parceiros no Brasil todo, né, Jeremias, que enfim, basta só a gente procurar, mas ter em cada restaurante, imagina que sonho o Brasil ser um exemplo, que cada restaurante tem pelo menos uma colmeia de abelha. Aqui a gente tem a Manu, que não tem um jardim como esse. Ai, Gabriela, não tem um jardim. Não tem problema. A Manu Bufara é um exemplo que tem ali uma fachada toda de concreto, e ela colocou as abelhas de concreto, porque as abelhas voam. Elas só precisam estar num local protegida de um vento muito forte, mas isso é muito simples, isso aí é o de menos. Essa é a gente ir atrás delas, Tem defensora da abelha maior que essa? Não tem, gente. Olha só, e além de tudo, além dessa enciclopédia de informações aí de vida, ainda cozinha bem, tem pratos incríveis aqui no restaurante, cada dia tem uma gastronomia de uma parte do mundo, né, isso, Gabriela? Como é que é o cardápio aqui da casa? O cardápio ele varia, assim, a cada dia uma influência cultural. Então eu morei em vários países durante muitos anos e convivi com muitas culturas. Então quando eu voltei para Curitiba, meu grande desafio era como é que eu vou criar um cardápio que seja tão rico quanto tudo que eu vivenciei, porque era isso que eu queria oferecer para os meus clientes, para os meus amigos. E aí foi que eu fui buscar entender o que o mercado daqui estava procurando, e aí eu procurava algo que fosse visível, que fosse rápido. Então eu criei uma mesa gastronômica que tira um pouco da proposta do buffet, que o brasileiro denigria um pouco de um buffet, de uma mesa, de uma produção em grande escala, mas pouca qualidade. A gente trabalhou com uma mesa mesmo, como se fosse uma mesa em casa, com porções menores, produtos super frescos, e que ela trouxesse a cada dia uma influência cultural. Então, segunda-feira a gente se inspira nos países do Mediterrâneo, terça na Ásia. Então, terça é o sabor que você vai sentir um pouco mais de pimenta, um pouco mais de gengibre, tem os curries. Nas quartas-feiras são as Américas, então a gente tem lá, tem um ceviche peruano, tem um Kentucky Fried Chicken, que a gente brinca que é o nosso Quintana Fried Chicken, mas tem também um barreado, que é um prato tradicional do Paraná, e assim a gente vai variando a cada dia da semana, para que o cliente possa ter sempre essa diversidade de sabores. Mas o mais importante, a minha grande inspiração aqui dos nossos alimentos foram os nossos produtores de orgânicos. Então eu comecei o Quintana através com inspiração dos nossos produtores de orgânicos, porque Curitiba, o Paraná, é o segundo maior produtor de orgânicos, e aí eu me deparei, voltando para cá, com uma terra super fértil, super saudável, mas que era ainda na época, isso já faz aí 12 anos, né, o Quintana está fazendo agora 11 anos, na época ele era muito pouco valorizado entre os restaurantes, no meio profissional, digamos, da gastronomia. Eu ia à feira, comprava meu alimento, preparava em casa, queria sair comer fora e não conseguia comer um alimento limpo, orgânico, que fosse tão rico. Então os produtores, trabalhar com essa diversidade cultural e com os ingredientes locais, produzidos, né, por quem cuida da terra, é fundamental. Então essa é a proposta. É isso aí, Gabriela. Parabéns, né, pela sua iniciativa. Obrigada. A gente vai ter um mundo muito, muito, muito melhor e muito mais feliz se esse pensamento de vida for multiplicado a cada dia. Com certeza. Eu acho que mais do que, né, a gente às vezes vê os outros, com certeza a mim, assim, como empresária, como mãe, claro que eu tenho receio do que vem adiante, mas eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade em sabendo que eu faço aquilo que eu acredito, e como empresária, como cozinheira, como chefe ou como dona de restaurante, não importa, né, como empresária de qualquer ramo, eu tenho uma alegria em saber que o que eu faço, né, não é algo que vai denegrir. Eu estou olhando
pro que é hoje e pro que é amanhã. Então eu sempre brinco, né? A gente pode fazer as coisas e mesmo que ninguém esteja vendo, às vezes a gente faz processos mais difíceis. Esse necessariamente às vezes pode ser um processo que parece ser mais difícil, mas não importa. Eu sempre brinco, Deus está vendo, alguma coisa está vendo, a energia existe, de alguma forma ou de outra, isso volta para você. Porque a vida é feita de bumerangue, né? O que a gente coloca para fora, isso volta. Então, assim, o maior beneficiado somos cada um de nós. Sim. Mas quanto mais a gente beneficia a todos ao redor, eu acho que mais realização e felicidade a gente tem. Com os índios eu aprendi. O maior valor da vida é a gente ser e não ter. Então, isso para mim me faz todo sentido. Quantas pessoas hoje a gente conhece que tem muito e que sofrem muito, que são desesperados e que têm problemas em poder manter esse ter. Para que trabalhar o ter, que é uma cultura europeia, se a gente pode trabalhar o ser, que é uma cultura indígena, que é uma cultura local, inicial nossa? Vale a gente às vezes reconhecer um pouquinho, né, o que é realmente nosso. Vamos pensar, pessoal. Repensar para o mundo ser mais feliz. Isso aí. E aí, muito bacana, né? Bom a gente ouvir gente inteligente, né? Que faz a gente refletir, conversar e sair pensando diferente. Isso é turismo de experiência, né? Então, se você quer também dicas de destinos, de passeios, de viagem, saber mais de Curitiba, tem matéria lá. Acesse o nosso site, está aqui o endereço, ó, www.rota1976.com e nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Clica aí no sininho para ser sempre alertado de que chegou um programa novo. Compartilha, curte, multiplica aí o conhecimento, tá bom? Valeu!